Hoje a gente já está aqui com o psicólogo, o Lute, né? Que volta aqui para os nossos estudos para a gente bater mais um bate-papo. Lute, obrigado por ter aceito o convite novamente. Bom dia. Bom dia, tudo bom, Fábio? Tudo bem, graças a Deus. Juliano, bom dia. Legal, bacana. O Lute que tá feliz da vida, cara. Corintiano, comemorou muito aí o título do Cara, nem Campeonato imagina. Paulista. Quinta-feira, que foi a final, eu e meu filho, a gente explodiu em casa, assim, porque o jogo foi muito eletrizante, assim, né? Foi aquele jogo épico, assim, de final de Paulista, Corinthians e Palmeiras mesmo, assim, né? É, Então, aconteceu de tudo, né, no jogo. Fez pênalti, nosso goleiro pegou o pênalti, o que Memphis loucura. pisou na bola, ficou em cima da bola, foi muito legal. A Esse provocação é muito o legal. tipo de jogo que é bom pra quem não torce pra nenhum dos dois times, né? Não, mas pra quem Galera torce que também. gosta assim de ver o futebol, E você pautorar vê, mesmo. e você vê as provocações, o Memphis subindo na bola, ficando em pé na bola, lembrou o Edilson, tapetinha, né, fazendo embaixadinha. Então é muito divertido. É o futebol que traz emoções ainda pro pessoal, né? E tá lá, né? Corinthians mais uma vez chegando ao título. Ed, hoje. A gente tava falando com o Ed aqui agora há pouco. O Lute. Hoje, o pessoal que tá acompanhando a gente já saiu de casa, aí já tem que ficar atento, né? Porque hoje é o considerado aí o dia da mentira. O pessoal faz algumas pegadinhas. A gente também já fez uma brincadeira aqui logo cedo, né? E. O André que falou que era o último dia do jornal, teve gente que deu graças a Deus aqui. Caramba. Oi, bebê. Calma, não é assim não. Não vai ser dessa vez, né? Mas enfim, mas por que a gente, enquanto sociedade, né? Por que a gente mente, Ed? Eu tô com o Ed na cabeça. Tipo Ed da cabeça, não. Lute. Sabe o que é? Eu tô mandando uma mensagem pro Ed aqui então agora. Manda aí, então, manda aí. É por isso que eu tô com o Ed aqui. Mas, Lute, por que enquanto sociedade, né? Por que a gente mente? Então, tem algumas situações, né? Tem a mentira social, né? Que é aquela mentira que, poxa, alguém faz um jantar pra gente ali e tal, e pergunta, a comida tá gostosa? Gostou? E às vezes a comida tá uma droga, você não vai falar assim, nossa, odiei isso aqui, a pessoa perdeu um tempo pra fazer, dedicou pra gente e tal. Então a gente não vai falar que tá ruim, né? Então a gente vai falar, não, tá muito gostosa. Ah, então come mais um pouquinho. Não, é que eu já tô satisfeito, né? Então, são as mentiras sociais. Ou então, a mulher chega pro marido e pergunta, você acha que eu tô bonita? O cara às vezes acha, não, barangou, né? O cara não vai falar. Então, são as mentiras sociais, ou as mentiras brancas que a gente chamava antes, né? Então, são coisas que acontecem. Só que o problema é quando isso extrapola, né? Quando a gente começa a ver que tem pessoas que acabam se apegando à mentira em todo o contexto da vida, assim, né? Mentira na família, mentira para os filhos, mentira para a esposa, mentira para o marido e tal. E daí tem pessoas que acabam até partindo para uma questão patológica mesmo, que a gente chama de mitomania, né? Que é a compulsão por mentir. Tem gente que se apega às próprias mentiras e não consegue sair dela. Muitas vezes elas acreditam na própria mentira. A mentira é tão articulada na cabeça que ela acredita naquela própria mentira. Só que a mentira sempre cai, né? E eu sempre digo assim que uma mentira descoberta, toda a verdade depois vira dúvida, né? Você não consegue mais acreditar naquela pessoa. Agora, uma coisa engraçada é que assim, né? A gente, desde criança, a gente aprende, né? A nossa mãe fala assim, poxa, não minta pra mim, se mentir vai ter castigo, se mentir é feio e tal. Todo ensinando, né, que a gente tem que sempre falar a verdade, né? Daí toca o telefone, assim, ó, se for fulana, diz que eu não tô. É verdade. Né? Ou aquela história, na volta a gente compra, Na volta a gente compra. Lute, a mentira como um todo, assim, ele é um mecanismo de equilíbrio da sociedade. Imagina se todo mundo falasse a verdade o tempo todo. Seria justamente isso. Como é que você tá? Tá bem? E aí tem um diálogo do Clodovil com a Bujan que é justamente isso aí. Como é que você tá? Tá bem? Tô péssimo. Pô, ninguém quer saber quem Ninguém tá péssimo. quer. Então tem que mentir que tá bem. Seria um ponto de equilíbrio, assim, utilizado para isso? Nessas pequenas mentiras, sim, né? Pra gente ter um convívio social ali mais tranquilo, mais às vezes até superficial, né? Quando a gente encontra essas pessoas assim no dia a dia e tal. Então, sim, encontra no elevador a pessoa, né? E daí tudo bem? Não tá tudo bem. Nossa. Minha mãe tá com um problema de saúde, eu tô devendo dinheiro não sei onde, eu me separei. Vira 200. Vira 200. Então, ninguém tá com disposição para ficar escutando realmente os problemas. Por isso que eu falo, faça terapia, né? Porque onde você vai poder falar todas essas coisas é pro psicólogo, não é para as pessoas, as pessoas do convívio, assim, né? Então, é um meio, sim, de a gente segurar
essa compulsão por falar tudo, né? Então não tem como a gente ficar o tempo todo revelando todas as coisas da nossa vida e, por outro lado, não pode deixar que isso vire uma compulsão para essas pequenas mentiras virarem para coisas sérias, né? 6h43, conosco o psicólogo Lute Cristófilo. Lute, você falou aí das pessoas que mentem, né, e são pegas. Qual que é a consequência psicológica para quem que é desmascarado, né, quem é descoberto que está mentindo? Então, depende. Tem pessoas que têm, por exemplo, transtorno narcisista, tá? Que a pessoa, quando é pega na mentira, ela se revolta e ela vai tentar reverter aquilo tudo contra você. Ela vai dizer que foi você que está mentindo, que foi você que não entendeu aquilo, que... por exemplo, você pega lá a mensagem de texto da namorada ou do namorado com uma outra pessoa, daí ao invés da pessoa assumir que está fazendo aquilo, ela vai falar assim, que vai acusar você de ter visto aquilo. Ah, por que você pegou meu celular e viu essa mensagem? Você é o culpado daí, entendeu? Então as pessoas acabam não aderindo bem assim a reconhecer o próprio erro, pedir desculpas e tal. Então depende da pessoa. Tem pessoas que sim, se envergonham, falam assim, poxa, desculpa, não devia ter mentido para você, ou eu menti por tal motivo, né? Depende muito da característica da pessoa, da personalidade dessa pessoa. Tem gente que vai na consulta lá e, né, paga o psicólogo e mente pro psicólogo? Claro que tem sim. Só que eu falo para a pessoa que quando ela mente pro psicólogo, ela tá perdendo o tempo dela, tá perdendo o dinheiro dela, e o psicólogo sabe que ela tá mentindo. Claro que a gente sempre sabe, assim, né? Poxa, porque a pessoa, principalmente quando é um paciente que já está conosco há bastante tempo, a gente já sabe as outras coisas, né? Da vida da pessoa, o dia a dia, o pensamento e tudo mais. Ela vem com uma situação, assim, uma história totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado a escutar, então a gente percebe na hora. Então, e a gente nem precisa contrastar assim, o negócio, falar, poxa, é verdade isso que você está me falando? Tem certeza? Não precisa, porque a pessoa vai saber. Na verdade, filtro, uma barreira, um mecanismo de defesa? Sim, às vezes a pessoa tem vergonha daquilo que ela gostaria de dizer como verdade ali ou não, e daí ela fica colocando essas barreiras para se proteger mesmo, é isso mesmo. 6h45, esse é o Jornal da Clube, hoje especial, Dia da Mentira. Até onde pode ir uma mentira? Depende. Até onde, assim, no sentido de você não pegar a mentira? Você manter firme que aquela é a realidade. Por então, exemplo, eu chego aqui e conto uma história e aí depois eu esqueço de desmentir. É muito caso a caso, né? Eu acho que a verdade sempre aparece. Em algum momento a verdade vai aparecer, entende? Então, você mentir para muita gente por pouco tempo é uma coisa que é comum. Mentir muito tempo para pouca gente também. Agora, você mentir por muito tempo para muita gente é praticamente impossível. A verdade sempre aparece, de um jeito ou de outro. Tem um filme que é o primeiro mentiroso do mundo. É fantástico. Eu não assisti ainda, cara. É muito bom. Dele. E a primeira mentira que ele conta é justamente para sair com a mulher, né? Senão o mundo vai acabar e tal, e todo mundo acredita, porque a humanidade não conhece a mentira. Eles não conhecem a mentira no filme, é muito legal, assim. Daí ele começa a perceber que com essas pequenas mentiras, ele começa a se dar bem nas coisas, consegue sair com a mulher que ele quer, consegue a promoção que ele quer, consegue ganhar dinheiro. Ele chega num banco e fala assim, eu vim aqui sacar dinheiro. Quanto o senhor tem na conta? A caixa pergunta. E ele diz, tem $10 mil. Ele fala assim, eu tenho 1 milhão. E quanto o senhor quer? Eu quero pegar 500 mil aqui. E ela dá, porque ela acredita. Porque quando não teve a mentira, né? Quando não existia mentira. Não existia, então todo mundo acreditava em qualquer coisa que ele falasse. O filme é muito engraçado. Você lembra o nome desse filme? É O Primeiro Mentiroso. É O Primeiro Mentiroso mesmo. Isso mesmo. É um filme bom, é uma dica boa pra terça-feira, viu? 6h47, alô professor Adenielson, tá curtindo a gente? Obrigado professor, obrigado Dani, rapaziada do Novo Mundo aí sempre ligadinho em 101.5. Bom dia Fábio, acabei de ligar o rádio, hoje então, faz 1 ano que você me trollou, lembra? No ano passado, você falou que era o último dia do programa, aí ó, ano passado a gente falou a mesma pegadinha, né? Mas desmentiu, obviamente, né? Legal, obrigado Jardel que tá aí sintonizado conosco. A Cris tá no Caponembuia, sempre mandando seu alô, seu abraço. O Alemão conosco e a rapaziada dos Tubarões da Rodagem. Para você responder depois do intervalo, viu? Histórias de pescador.
são consideradas mentiras? Depois você vai responder. O Marcelo tá pedindo passagem da operação do GAECO, viu, Mandrick? O GAECO tá trabalhando, né? Começou bem amanhã, empatou amanhã, rapaz. Que isso. Vamos lá. A cidade não dorme. A informação nunca para. Clube FM ao vivo nas ruas. Nesse momento, Juliano, Mandrick, ouvinte, eu posso já relatar aos ouvintes aqui da Clube FM, do Jornal da Clube, que os policiais e também os promotores do GAECO estão nas ruas na manhã de hoje, aqui em Curitiba e também na região metropolitana. Segundo já o que levantamos, junto com os agentes do Ministério Público, são quase 60 policiais, 60 agentes nas ruas, são várias viaturas que saíram da sede do GAECO para os cumprimentos de mandado judicial, mandado de busca e apreensão. Não sabemos ainda se há mandados de prisão, não podemos relatar ainda do que se trata, apenas já autorizado que a gente pode relatar que uma grande operação do GAECO, do Ministério Público do Estado do Paraná, acontecendo na manhã de hoje e sacudindo Curitiba e região metropolitana. Juliano, né, Mandrick? GAECO na rua, já sabe, né? Pé na porta. Começa a pintar as notícias por aí, mas você fica sabendo sempre de primeira aqui na Clube. Tá combinado, pessoal? Maravilha, valeu. Marcel, 6h49, vamos pro intervalo, Mandrick? Vamos ali tomar aquela aguinha, a gente já volta, hein? Clube FM, só toca sucesso, faltam 9 minutos para 7 horas da manhã, 9 para as 7, não perca a sua hora, hein? Daqui a pouco já vai passar o bonde aí no Vamos ônibus. lá, vamos lá, vamos lá. Não vai perder a hora. É, Vamos falar assim? algo assim, Túlio. É? Olha! Não vai perder a Não hora. perca a hora na Clube AM, Clube B2. 6h51. A gente está aqui com o Lúcio Cristóforo, psicólogo. Hoje estamos falando a respeito do Dia da Mentira. Direto da mansão dos Cristóvão. É. Ô, Lúcio. Eu contei essa história do meu irmão, de um dos meus irmãos, né? É. Que ele ele com 5 anos de idade, atendia o telefone fixo de casa falando justamente isso. Mansão dos Cristóforo, bom dia. Meu Olha. Deus, Aos 5 anos. cara. 5 anos de idade. Aí é brincadeira ou é mentira já? Então, é brincadeira, Qual o mas às sintoma? vezes é a vontade, né, de ter aquilo e a frustração de não ter ou de não ser. Então as pessoas começam a mentir por isso, assim, né? Às vezes para tentar mostrar uma vantagem frente às outras pessoas, ao invés de conquistar aquelas coisas, elas mentem, entendeu? Então acaba. E não adianta, né? Quem ia acreditar numa criança de 5 anos falando Mansão dos Cristóforo Bom Dia? Não tem como, né? História de pescador, é mentira? Ah, é mentira. É mentira? Sim. Poxa, eu pesquei aí sei lá, é que eu não entendo de peixe, né? Sei lá, mas um robalo de, sei lá, 3 metros, 2 metros, sei lá quanto, né? Aham. Então, claro que é mentira. Ou então aquela mentira, pô, passei o dia pescando, né? Daí chega pra esposa, passei o dia pescando. Não O passou. peixe tá carimbado. Passou mais de 70% bebendo com os amigos e E fazendo contando. carne, levou filé pra Nossa, pescaria. com certeza. Não, esse cara que mandou mensagem aqui pra gente, ó, Ailton, olha a história deles, cara. Diz que foram pescar É. e aí tava muito frio, foram dormir na beira do rio lá e tal. Eles estavam vindo um jogo do Atlético, era o Lombardi Júnior narrando. E aí na hora que cruzou na área, meteu a cabeça na bola, pro gol, congelou o rádio, cara. Foi descongelar no outro dia só, cara, o rádio. E aí terminou o grito de gol ainda, cara. Vê se olha uma coisa dessa, cara. É um mentiroso, hein? É o mentiroso. Quero mandar um alô aqui para a doutora Luana Gato, né? Ela que sempre que pode estar acompanhando a gente. Obrigado, Luana, pela audiência. Lute, fala pra gente, a gente consegue doutrinar para evitar a mentira ou não? Quem mente não tem como fugir disso. Não, tem como mentir. Quando você conscientiza a pessoa, eu tenho pacientes assim que assumem, que mentem e tal, e eu falo assim, eu sei que é um dos grandes problemas que eu tenho, é a mentira, não é só a compulsão por droga, ou compulsão por álcool, ou por traição. O meu problema é que eu sou mentiroso crônico, e eu quero mudar isso. Então tem pessoas que têm essa consciência e que a gente consegue sim moldar. Falo assim, então comece evitando as pequenas mentiras. Entendeu? Comece falando a verdade nas pequenas coisas. Tem uma história minha com meu filho, quando meu filho tinha 5 anos, igual a idade do meu irmão, quando eu falava da mansão dos Cristóforo, mas o meu filho tinha 5 anos também e a gente foi para tomar uma vacina, né? Ele tinha que tomar uma vacina. E ele perguntou para mim se doía. Eu falei, dói. Dói, mas é rapidinho, depois passa e o benefício que você vai ter dessa vacina é muito maior do que a dorzinha que você vai sentir. Beleza, tomou a injeção, na hora que deu a picada ele deu uma choradinha e tal, mas passou rápido, beleza. Na hora que nós estávamos indo embora em direção ao carro,
já tinha passado um tempo ali daquilo, ele chegou para mim e falou assim, pai, obrigado. Eu falei, obrigado pelo quê, filho? Não, obrigado por ter falado a verdade, porque os pais dos meus amigos mentem, dizendo que não vai doer nada, chega na hora e dói. E você falou para mim que ia doer, mas ia ser rápido e depois ia ficar tudo bem. E é o que aconteceu. Então eu sempre sou a favor da verdade, assim, sabe? A verdade, cara, a gente sabe, a gente consegue lidar muito melhor, perdoar alguém. Pô, chega alguém falando assim, uma criança, por exemplo, pai, ó, quebrei o seu celular, entendeu? Poxa, tudo bem, você vai dar uma bronca, vai dar um castigo e tal, mas você não vai dar um castigo maior porque ainda vê que que a criança mentiu, entendeu? Então a verdade sempre é favorável, né? Principalmente nessas coisas importantes, né? Claro, como eu falei, a mentira social faz parte. Ah, tô feia, tô bonita, tá linda, entendeu? Mas nas coisas importantes da vida a gente sempre tem que priorizar a verdade. 6h55. E fala pra gente, Lute, que mentir, por exemplo, na década de 80, ela podia ganhar uma proporção. Hoje em dia a gente tem as mídias sociais, né, as redes sociais, e a proporção pode se tornar maior ainda, né? Como é que a gente consegue lidar com isso nessa sociedade moderna aí, onde a nossa mentira aqui de Curitiba pode ganhar o Brasil, por exemplo? O grande trunfo que as pessoas podem ter é pesquise, né? Você recebeu uma informação, recebeu uma notícia e que você desconfia de que se aquilo é verdade ou não, vá atrás de outras fontes, né? Porque agora está na moda, tudo é fake news, né? Só que quem sabe realmente se aquela notícia é verdade ou não, né? Quem é o dono da questão da verdade, né? No Brasil a gente já sabe, é o Supremo, né? O Supremo acha que é o dono da verdade para tudo, né? Mas não é assim que funciona. Às vezes as coisas têm dois lados, né? Se eu faço sei lá, eu pego um papel e escrevo um número 6 e pergunto para você, você vai falar eu pergunto que número é esse? Você vai falar que é um 6. Uhum. E eu falo, para mim é um 9. Quem tá certo? Então nem sempre uma coisa é verdade ou mentira. Depende muito do contexto, depende muito do ponto de vista. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso também, sabe? Ponto de vista, né? Então, quer dizer, o mesmo fato pode ter mais de uma verdade. Pode ter mais de uma interpretação, pode ter mais de uma visão sobre aquilo. Com certeza. E aí isso pode modificar o dia ou até a vida de uma pessoa. A vida de uma pessoa, é isso mesmo. E aí por isso que é importante a gente cuidar e já tratar desde pequeno como lidar com isso, né? Sempre falando a verdade, sempre que possível, né? Como o Lute falou. A gente... possível. Não, sempre, porque tem hora que você tem que mentir, cara, né? Tem hora que você não foge disso, né? O Lute falou ali, né? Assim, as mentirinhas sociais. Tem mentiras que... Toda mentira eu acho que faz mal, né? Mas tem mentira que... Tem verdade que eu acho que é melhor mentir. Tem mentiras... Para não quebrar o clima. Claro, essas mentiras sociais, às vezes, fazem um bem maior do que a verdade. Né? Se a pessoa pergunta, uma mulher pergunta pra gente assim, nossa, você acha que eu tô muito gorda, por exemplo? Você não vai falar, nossa, você está realmente imensa, não consigo nem ver todo o resto. Não dá pra, sabe, a gente falar umas coisas na sinceridade o tempo todo. Né? É o sincerão, né? É o sincerão. Você pode falar, não, você pode melhorar. Assim, tinha aquele Luiz Fernando Cardoso, que fez um filme... Guimarães? Luiz Fernando Guimarães, que só falava a verdade. Ah, não, era o Hassum, né? Que fez um filme que ele só falava a verdade. Hassum, exatamente. Tô lembrando aqui agora. E, cara, deu ruim, né? Tem algumas verdades que doem, né? Que as pessoas não estão preparadas para ouvir, né? Então essas mentirinhas sociais, assim, elas servem para manter... Existem transtornos que a pessoa só fala a verdade? Não conheço. Não existe? Não, é curiosidade mesmo. Não. Mas de mentira existe. De mentira existe, que é a mitomania. Né? Que a pessoa se apega àquilo, ela tem uma compulsão pela mentira, ela mente para todo mundo o tempo todo. E quando todo mundo já percebeu que a pessoa mente, ela continua mentindo? Ela continua mentindo. Até nos relacionamentos eu vejo muito isso acontecer. A pessoa pega a mentira da outra parte e a pessoa não admite, cara. Ela vai até o final dizendo que é aquilo que aconteceu mesmo. Mas agora com inteligência artificial, Nossa. Toda foto virou inteligência artificial. É verdade. O Jô Soares falava isso, né? Que se ele fosse pego na cama com uma outra mulher e ele estivesse de meia, ele explicava. 6h59. Vou contar uma história rapidinho. Eu trabalhei com um cidadão, né? Que ele, cara, ele tinha essa compulsão por mentira, né? Só que ele era tão bom, cara, que ninguém suspeitava. Porque ele falava em riqueza de detalhes, né? Falava ali, eu fui
fui jogar ali no Combate Barreirinha, falei com o Celção, com o Alceu, eu falava o nome dos caras que realmente fazem parte lá, e você, pô, o cara tá falando como... E na verdade ele nunca tinha ido lá, né? E numa dessas situações ele falou, né? Pô, eu tive com a minha família lá em Foz do Iguaçu, a gente foi na Garganta do Diabo, daí se molhou tudo porque o bote fez não sei o quê, né? Os caras, pô, o cara com riqueza de detalhes. Daí fomos num outro evento, né? Que daí tava a esposa dele lá, daí eu perguntei, né, pra puxar aquele papo, né? Pô, daí como é que foi lá o passeio em Foz? Né? Foz? Não, a gente nunca teve em Foz. Como assim? Faltou combinar com o patrão. Faltou combinar, né? Já aconteceu, cara. Não, eu duro é quando alguém conta uma mentira. Por exemplo, teve uma vez que um amigo meu contou uma mentira pra mim. E, por exemplo, a gente estava num show, né, de uma banda e tal. E daí ele, no dia seguinte, ele pegou e contou uma história de que na noite anterior ele tinha feito miséria, que ele tinha saído e ido num bar e tal, e saiu com uma menina linda, maravilhosa. Então eu falei, cara, para de mentir pra mim, você estava comigo ontem. A gente tava juntos no show lá, você não ficou com ninguém, você tá maluco? Acontece, um dos casos mais emblemáticos é do filho do dono da Gol, né? Ah, sim, tem filme. O do filho da Dona Gol, eu não sei, mas tem um cara que se passava Sim, como por filho da Dona presidente Gol. da Gol. Por isso. Tem dois filmes que são bem importantes sobre isso. Um com... Poxa, eu não vou lembrar o nome do cara. Eu não vou lembrar o nome dos filmes, mas tem dois filmes que são histórias reais de pessoas que se passavam, que retratam isso. Luti, agora, pro dia da mentira hoje, tá liberado contar uma mentirinha ou outra? Tá, tem que fazer as pegadinhas. fazer. As pegadinhas tem que fazer. que Isso fazer, faz tá parte, né, da O tradição. nome do filme lá é Vips, filme de 2010, né? Isso. Histórias reais de um mentiroso. Esse é o brasileiro. Engraçado que esse rapaz, que é o personagem do Vips, os meus irmãos são gêmeos, né? E nós jogávamos futebol, né? Na nossa infância, na adolescência, nós jogávamos na ABB. E eles, o time deles, meus irmãos, eles jogavam com o Alex, que depois foi do Palmeiras, era o time deles e tal. E o cara do Vips era o goleiro do time. Rapaz, Anos depois a gente descobriu que era um menino. olha aí. Tava perto. Então ele mentia que levava gol pra sair do gol e pra linha. Pode ser. Lute, Valeu. quem quiser saber mais, conversar contigo, como é que te encontra aí nas redes sociais? A melhor forma é pelo Instagram, no meu perfil profissional, que é @lute_psicólogo. Lá a pessoa pode mandar mensagem para mim direta, pelo Lute com CH? LUTI Ah, facinho. e _ psicólogo. Pô, você mandou bem agora, hein? Se fosse deixar o Cristóforo, já ia dificultar ali. O Cristóvão é com Ah, CHR no começo já e tal. complica. Então, eu acho legal. Isso que, às vezes tem pessoa que vai criar um e-mail. Cara, qual que é teu e-mail? CWBHR, não sei o quê. O cara fala, cara, e-mail tem que ser fácil, cara. Você tem que pegar e falar e o pessoal gravar. Então, o Lute mandou bem agora aí. Tem pessoas que criam senhas para rede Wi-Fi também fazendo pegadinha, né? Chega a garota na casa do cara e fala assim, qual que é a senha do seu Wi-Fi? Assim, ó, primeiro tem que me dar um beijo. Daí a menina vai lá e dá um beijo. Daí, beijo, cara, tal. Daí ela pergunta, tá, e agora qual que é a senha do Wi-Fi? Primeiro tem que me dar um beijo. Boa. Valeu, Lute. Obrigado. Valeu, galera. Vocês, cara. Que legal. Obrigado a Não é vocês. mentira, Eu que agradeço. Eu fico à disposição toda vez que chamarem. Vou estar feliz de vir aqui com vocês. Show. Obrigado, Lute Cristóforo, psicólogo. Lute _ psicólogo, né? Para Isso aí. você falar com ele e encontrá-lo nas redes sociais. Bom, 7-3. Ô, Mandrique.